Olá, meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, que é inclusive o primeiro vídeo desse canal, a gente vai dar abertura a todo esse novo processo de criação de conteúdo. Vou contar um pouco sobre a minha experiência naquele primeiro momento, um pouco sobre a minha pausa e principalmente explicar para vocês sobre essa retomada. Por que eu decidi voltar, o que mudou e todas essas questões. Bora lá? Bom, meus amores, e aí, gostaram da vinheta nova? Bom, eu posso dizer com muita certeza que não foi simplesmente a vinheta que mudou, tá bom? Mas, primeiramente, caso você não me conheça, esteja aqui por primeiro contato, eu me chamo Felipe Pinheiro, mas você pode me chamar de Fê. Eu tenho atualmente 16 anos, tá? Faço aniversário, inclusive, no dia 16 de novembro. Se quiser mandar um presentinho, manda um pix que a gente tá aceitando. Bom, eu também resido atualmente na cidade de Limoeiro do Ajuru, no estado do Pará, no Brasil, mais necessariamente, né? Caso tenha alguém internacional por aqui. Mas, depois dessa breve apresentação, eu quero de fato ter um diálogo com vocês sobre todos esses processos que eu acabei vivenciando nos últimos tempos, sobre esse período que eu fiquei mais low profile, sobre esse retorno, mas também sobre qual era a minha perspectiva, né, enquanto eu criava conteúdo, como ela se aprimorou dentro desse período de pausa e principalmente o quanto ela vai resultar enquanto modificação dentro desse retorno. Mas antes, eu queria te pedir para desde já se inscrever aqui no canal para você continuar acompanhando esses conteúdos maravilhosos que vão ter por aqui, ativar as notificações para ser notificado e não perder nenhum conteúdo também, e principalmente deixar o seu like para qualificar e também incentivar esse vídeo. Agora sim, bora lá falar sobre todas essas questões. Bom, fazendo um breve resumo, eu crio conteúdo para a internet há aproximadamente 3 anos. Eu comecei a criar conteúdo lá em junho para julho de 2020. Isso mesmo. Inclusive, o canal do YouTube foi a primeira plataforma que eu usei para criar conteúdo. Portanto, é muito importante realmente trazer vídeos aqui para o canal para mim. Eu sempre deixei bem claro que esse era um ambiente no qual eu me sentia muito confortável e que me fazia muito feliz enquanto criador de conteúdo. Dentro de todos esses processos, eu continuei criando conteúdo aqui para o YouTube, migrei para o Instagram, tentei fazer uma pontinha no TikTok, mas não deu muito certo. E aí fui aprimorando meu conteúdo, falei sobre fotografia criativa, sobre criação de conteúdo, sobre maquiagem, sobre várias coisas. E depois eu percebi que de fato a criação de conteúdo estava me prejudicando em certos momentos e situações. Em que momentos? Em que situações são essas, Fê? Bom, o momento no qual eu postei o que seria o último vídeo, ou o vídeo de despedida aqui no canal, né? Que é há 1 mês e pouco, quase 2 meses, se eu não me engano, não sei se eu estou exatamente certo, porque eu sou péssimo com o tempo, mas eu estava muito desestabilizado emocionalmente. E aí, eu não quero que vocês me entendam errado. Eu não estava desestabilizado e fiz aquilo no calor da emoção. Muito pelo contrário. Eu pensei muito antes de fazer aquilo e seria muito irresponsável da minha parte fazer aquele vídeo sem ter certeza de fato do que eu precisava naquele momento. Então eu estava desestabilizado no sentido de que realmente aquilo não fazia mais sentido para mim, porque estava muito mais me prejudicando do que me fortalecendo, coisa que não era saudável para minha pessoa. Porém, dentro desse processo, eu realmente entendi que dar uma pausa é muito necessário, mas que a gente não precisa ficar exausto o suficiente para precisar parar 1 mês e pouco, sabe? Isso foi um dos processos que eu mais compreendi dentro desse período, porque mesmo, né, depois de ter criado muito conteúdo, eu dei a pausa, troquei a arroba de perfil, coloquei todos os vídeos aqui do canal em modo não listado, tirei a thumb do canal, troquei de foto, troquei inclusive o nome do canal, né? Coisa que trocaram também, mas mais pra frente eu vou explicar direitinho pra vocês. Mas eu, diretamente ou indiretamente, eu queria deixar realmente de lado esse Felipe criador de conteúdo, né? O que seria naquela época o Fê Criativo, o Felipe Criativo, criador de conteúdo. Ok, até aí tudo bem. Mas se você for olhar o período do o meu Instagram, mas necessariamente, que é a rede que eu mais uso, independente de criar conteúdo ou não, ele era um feed muito organizado, tinha algumas coisas que se assemelhavam a uma criação de conteúdo.
Existiam outras que obviamente não tinham nada a ver com isso, mas que eu pretendo manter também, porque eu gosto de fazer, como por exemplo as fotos de respiro, mas agora tentar aliar isso a um conteúdo legal, criativo, mas ainda assim deixar elas lá, porque eu gosto realmente de tirar umas fotos do nada, de umas plantas, de um céu bonito que eu acho. Então, sabe, era sobre isso. Então esse período low profile, por mais distante da criação de conteúdo que ele estivesse, ele também me aproximava muito dessas coisas, de editar fotos, eu sempre gostei muito. Eu acho que eu só me distanciei muito da maquiagem, assim, né, de fato. Se fosse um conteúdo que eu não postei durante esse período, mesmo que na minha cabeça não fosse como conteúdo, foi a maquiagem, porque eu de fato estava passando por um processo um pouco complicado em relação a essa questão, mas hoje eu já estou mais de boa com isso e para mim é sobre maquiagem, é sobre arte e é sobre essas coisas. Ok, falamos lá do passado e já começamos a falar um pouquinho do que foi esse período de pausa, né? Que é como eu gosto de dizer, gente. Foi um período de pausa, porque desde do vídeo que eu postei até todas as coisas que eu falava e hoje, eu continuo reafirmando que não foi um adeus, não era sobre um adeus, era sobre um momento que eu precisava viver e agora tá tudo certo, né? Pelo menos na medida do possível. Mas esse momento de pausa foi realmente muito importante. Eu acho que realmente foi 1 mês e pouco, ou um pouquinho mais de 2 meses no máximo, mas foi muito importante porque eu pude viver a vida de uma forma que eu ainda não tinha vivido dentro das redes, assim. Que inclusive eu comentei com alguns amigos meus que eu criei o meu Instagram já com esse propósito de criar conteúdo. Então eu sempre tive essa percepção de alguém que criava. Eu nunca tive a ideia de postar uma foto do nada, não ter um cronograma, ou de, por exemplo, não postar story todo dia. Essas coisas eu já fui robotizado, acostumado a fazer desde sempre. Então viver essas coisas para mim foi muito novo, assim. E foi muito legal, gente, porque, sinceramente, não ter a obrigação de uma coisa é muito bom. Porque às vezes se torna muito monótono, a rotina acaba caindo e a gente realmente se coloca como uma máquina, sabe? A serviço de todas essas questões e eu de fato não queria isso. E foi um período muito legal, consegui fazer fotos incríveis também nesse período, continuei fazendo minhas edições, minhas fotos criativas, até mesmo para incrementar o perfil, porque isso para mim sempre foi muito legal, assim, eu sempre gostei de ter uma estética formada dentro do meu Instagram, porque eu sou chato com essas coisas mesmo. Continuei participando de um programa muito incrível, que é o Mareta para as Juventudes, e isso era outra coisa que me aproximava muito também desse Felipe criador de conteúdo, mesmo que indiretamente, porque eu acabei postando alguns vídeos, né, falando sobre o programa, seja nos stories ou no Reels, né, mais necessariamente no Dia da Amazônia. Criava alguns conteúdos pro próprio, né, perfil do Squad, que era o meu coletivo dentro do programa. Então, o Felipe, criador de conteúdo, ainda estava em mim, sabe? Coisa que eu já deixei bem claro desde lá do último vídeo, que não teria como me afastar totalmente dessa persona, porque ela de fato me preenche muito, sabe? Então eu decidi continuar com essas coisas, e aí acho que uns 20 dias até o dia que eu tô gravando esse vídeo, eu comecei a me questionar sobre algumas coisas, né? Eu de fato sentia que eu tava usando meu tempo para muita pouca coisa. Tipo, eu consigo conciliar os meus estudos agora, consigo conciliar os meus compromissos com a sociedade, como por exemplo com o grupo da PJ, com outras coisas, as formações do Maré, né, que ainda estavam ocorrendo, as atividades do programa, mas ainda sobrava um espaço bem grande do tempo que eu ficava simplesmente deitado na cama assistindo série. E aí eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa para me ocupar. Ok, eu poderia pensar em algo novo? Poderia. Mas existe uma coisa que é uma paixão muito forte e que agora eu acho que é o momento de voltar e que eu consigo já planejar e conseguir conciliar todas essas questões. E eu falei, e se eu voltar a criar conteúdo? Agora a gente vai falar um pouco sobre esse período de retorno. Quando eu pensei em voltar, eu pensei realmente muito em como eu faria isso. Porque eu sempre fui uma pessoa muito estratégica dentro da internet, mas eu sempre gostei de coisas muito orgânicas também. Então, eu falei, eu não sei, talvez eu poste alguma coisa, e aí depois eu anuncie em alguma outra coisa, mas aí eu falei, cara, eu comecei a minha vida dentro da internet no canal do YouTube, então não tem como voltar de outra forma. Eu preciso gravar um vídeo pro canal, com uma maquiagem legal, fazer umas fotos também em relação a isso, para anunciar esse retorno. E aí veio a ideia de realmente conseguir fazer tudo isso, aliar, né, a todas essas questões.
E aí estamos aqui, né? Portanto, agora já vamos passar para uma parte de, entre aspas, avisos e comunicados. Esse vídeo talvez seja um pouquinho mais curto do que o normal que vocês vão ver por aqui. Mas aqui no canal a gente sempre vai ter vídeos, né? Às quartas e sábados, esse vídeo tá saindo no sábado provavelmente, mas a gente também vai ter vídeo às quartas-feiras, tá? Eu vou pedir que vocês ativem, né, no caso, o sininho de notificação para serem notificados em relação aos vídeos, principalmente porque eu não vou dar um horário específico, né? Porque caso vocês não saibam, a questão de internet ainda é muito complicada aqui na minha cidade, todas essas questões. Então talvez eu não consiga dar um horário específico para os vídeos, mas toda quarta e sábado a gente vai ter vídeo por aqui. E se você realmente quiser saber o horário certinho, possivelmente vai ter sempre uma contagem regressiva lá no meu Instagram. Inclusive, caso você ainda não me siga, tenha parado de me seguir ou qualquer coisa nesse momento de pausa, o meu arroba mudou, tá, gente? Agora é FePinheiro00, não é mais Felipe Criativo. Eu ia falar Fê Criativo, mas não era Fê Criativo, era Felipe Criativo. Não é mais Felipe Criativo, é FePinheiro00, tá? Então me siga também por lá, vai ter muito conteúdo muito legal por lá, tá vindo algumas coisas muito incríveis. E vocês possivelmente vão se apaixonar muito por esse novo recomeço, assim, porque eu sou um Felipe agora muito mais preparado para lidar com as coisas dentro e fora da internet. Eu acho que eu consegui, né, nesse período, me entender muito mais, entender aquilo que de fato era o meu propósito, que eu precisava levar para frente. Vocês vão ver alguns conteúdos novos por aqui, além dos que eu já criava, e os que eu já criava, mesmo que sejam repetidos, vem com uma nova roupagem. Se tudo der certo, vai ter muita collab por aqui, coisa que eu já prometi há muito tempo. Vai ter coisas novas, especiais, inclusive tem um bem próximo aí. Mas isso tudo, vocês vão precisar continuar me acompanhando para descobrir junto comigo, né, todos esses processos. Então agora a gente só tem a finalizar o vídeo. Eu queria muito te agradecer por ter assistido esse vídeo até o final, reiterar que é uma nova fase, é uma nova era, é uma nova ideia e que também, gente, logo mais vai sair um photoshoot bem bonito com toda essa produção lá no meu Instagram, tá bom? Bom, muito obrigado por ter assistido até o fim. Até o próximo vídeo.